Acho que pela primeira vez nesse canal eu vou compartilhar uma história e um relato pessoal de transformação. Desde que eu comecei esse espaço, ele se iniciou não aqui no front do YouTube, com plataforma de ensino, canal, aulas e coisas do tipo. Ele havia começado como uma página de reflexões masculinas, inclusive no antigo Facebook. E naquela época eu estava com uma garota e eu ainda estava empregado em um outro tipo de serviço que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Eu não ganhava mal, mas era, digamos assim, uma transição de carreira. Eu estava em um contrato e tinha um tempo limite, certo? Então eu precisava ir construindo algo em paralelo. Naquela época, essa minha companheira, ela tinha um problema na rotina dela, porque a vida dela estava uma bagunça. Ela tinha problemas de cunho familiar e tudo mais. Nesse ponto, eu estava investindo em paralelo nessa página onde eu compartilhava reflexões masculinas. Inclusive baseado em leituras que hoje aqui eu transformo em resenhas e aulas, como Nessa Ranalita, Rolô Tomassi e coisas do tipo. Isso lá para meados de 2015, 16, certo? Eu comecei uma página e um fórum em 2014, né, agregando homens que pensavam similar para estruturar ideias sobre desenvolvimento masculino, inteligência emocional masculina, desde aquela época. Então, para quem acha que eu cheguei aqui em 2019 ou 2020, quando comecei a abrir o canal do YouTube, está enganado. Eu sou um pouco mais velho, já há quase uma década conversando aí sobre esses assuntos, né? Mais de 8 anos. E lendo sobre, enfim, né? Me entrosando e entrando em debate sobre isso. E naquela época, essa menina sabia que eu tinha esse projeto aqui. Ainda na época bem incipiente, no começo. Como todo camarada, né? Tem sempre uma necessidade de ajudar a pessoa que tem do lado quando passa por dificuldades. E foi isso que eu tentei fazer. Então, enquanto ela estava buscando um lugar para ficar e coisas do tipo, eu já tinha um pouco de conhecimento para entender que eu não deveria dividir casa e espaço físico com alguém tão cedo. Então, eu não cheguei a fazer a bobagem de chamar a pessoa para morar comigo. Mas eu comecei a separar parte daquilo que eu ganhava na época para ajudar essa pessoa. Não, enquanto você não consegue se arranjar, toma isso aí. Toma aqui esse valor, vai se ajustando, se estruturando, e aí quando você estiver de boa e tal, a gente fica aí de igual para igual. Mas por enquanto eu vou ajudar você nessa sua trajetória, passando por essa dificuldade. Claro que eu investi em paralelo, então eu não gastava mais do que eu recebia. Então eu sempre fui um cara que teve as contas equilibradas, sabe? Mas chegou um ponto que aquilo que eu ajudava não era o suficiente para a pessoa. Ela falava: bom, eu estou aqui passando por mais dificuldades e você deveria se esforçar mais para contribuir. E eu dizia: como assim? Eu já nem ganho tanto e o pouco que eu ganho ainda consigo dividir com você para bancar parte do seu estilo de vida enquanto você arruma um novo emprego ou algo assim, ou se estrutura. Como assim? Você acha que eu não estou dando o suficiente? O que está acontecendo? Bom, foi aí então que rolou a primeira ficha caindo de que talvez essa pessoa, quando eu estivesse passando por dificuldades, eu estando no lugar dela, talvez ela não fosse tão generosa assim comigo quanto eu estava sendo com ela. Mas isso foi apenas uma suspeita. Eu me coloquei no lugar da pessoa e pensei, cara, ela está realmente sem lugar para ficar e tudo mais. Então, qualquer pessoa sob estresse fala algumas bobagens. No fim, de modo geral, o relacionamento era saudável, ela tinha bem menos red flags, então eu levava tranquilo e tolerando. E eu pensei, caramba, poucos meses de namoro, eu já fazendo esse investimento em alguém que eu ainda estou conhecendo, será que outros caras na minha posição se sacrificariam tanto? Ou eu realmente estou fazendo o mínimo? E eu comecei a colocar na balança aí da justiça, do julgamento. Cara, não. Eu estou fazendo o que poucos caras fariam. Que é investir tanto em uma pessoa que ainda está conhecendo. Que garantia eu tenho de que essa vai ser a pessoa que vai valer esse investimento? E eu colocando tanta energia nessa relação que mal começou, né? Tinha meses, quase um ano na verdade. E um ano para um namoro onde você não mora junto é pouco tempo para se conhecer, porque você se vê na hora vaga e quando dá, certo? Fim de semana e coisas do tipo. E me veio uma red flag muito importante que eu queria compartilhar com vocês aqui.
Eu coloquei aqui já que uma das red flags mais importantes e que poucos ignoram é o lastro familiar. Porque quando você namora com alguém, se relaciona com alguém, você não se relaciona só com ela. Quando você quer aprofundar a relação ou levar a pessoa a sério, você também namora com a família dela. A bagagem que ela tem de família vem junto com ela. Se ela tiver algum problema com o pai, com mãe, com o irmão, com enfim, tudo isso vai vir porque vai respingar na relação de vocês. E isso foi muito importante e eu não tive essa sacada na hora. Eu achava que, como ela era isoladamente uma boa pessoa, isso pra mim bastava, certo? Mas depois eu fui vendo com o tempo que o fato dela não ter essa estrutura por trás dela pra ter uma tranquilidade, ela acabava cobrando de mim coisas que ela deveria cobrar do meio familiar dela. Tanto que, quando ela fez um movimento financeiro muito além do que ela podia, ou seja, gastou mais do que recebia, ela achou que eu iria bancar essa bronca junto com ela. Eu comentando, olha, eu já estou investindo parte daquilo que eu ganho em você. Eu não posso mais bancar essa outra aventura financeira que você acabou de fazer. E aí, claro, né, rolou muito shit test de que homem deixaria sua namorada ou mulher, né, na mão desse jeito e tudo mais, mexendo no orgulho, né? E aí a segunda ficha então caiu. Ela me apressou para morar com ela porque ela não tinha aonde estar. Então ela queria usar o relacionamento como atalho para se estabilizar na vida. E essa foi a terceira red flag. E a quarta foi praticamente como um karma, uma ironia do destino. Porque ela sabia que eu tinha esse blog, que eu conversava com o pessoal e tudo mais, chamava para debates e tudo mais. E em um momento ela falando, né, num momento de insatisfação, quando eu disse alguns nãos para ela com relação a investir mais nela, eu falei, não, isso aqui é o meu limite. Eu não posso comprometer minha qualidade de vida para investir em você mais do que eu já investo. Foi quando ela desmereceu então a minha iniciativa, que hoje é o Projeto Conselho. Desmerecendo o fato de eu investir meu tempo em transformar o Projeto Conselho numa iniciativa viável. E que se eu gostava tanto de fazer o que eu faço, dando a entender que eu deveria escolher entre o projeto e levar uma vida a sério com ela. Desmerecendo o projeto na época, ainda nascendo como se não fosse um trabalho, não fosse importante. Foi quando a quarta red flag caiu. Uma pessoa que desmerece o seu objetivo e não tem sintonia com o seu propósito de vida. Foi então que houve o rompimento. Já era esclarecido o suficiente para entender que essas red flags eu não conseguiria consertar ao longo do caminho. Quando a pessoa começa a atacar o seu orgulho para sair por cima e ter aquilo que quer de você, é porque realmente ela não está em sintonia, ela não respeita aquilo que você faz. Quando a coisa dá certo e você consegue ter um retorno daquilo que você investiu, é fácil apostar no sonho das pessoas. Mas e quando a coisa está no começo? E quando você ainda está na incerteza de se a coisa, o projeto, a iniciativa dará ou não certo? Bom, curiosamente, o projeto que a pessoa desmereceu quando estava na nascente, hoje é o meu principal trabalho. Tendo um retorno hoje muito maior do que o trabalho que eu tinha quando estava na época com ela. E julgo eu, a cada mês, construindo aqui um espaço de debate esclarecido de excelência com outros camaradas também e desenvolvimento. Pouco tempo depois, eu comprei uma webcam, um microfone, comecei a lapidar o formato do projeto e cá estamos, né? Quanto a outra pessoa, se ela me procurou, sim, ela me procurou. Mas eu não vou falar sobre isso aqui. Mas fica a lição a todos, coisa que eu aprendi na prática. Não seja o salvador dela. Ajude-o no que você puder, sem comprometer o seu objetivo futuro. Porque muito do que você faz pela pessoa, talvez você não receba essa retribuição quando é você que estiver precisando. Existem homens ingratos? Sim, mas eu estou falando aqui com o público masculino e certamente a ingratidão feminina é também muito evidente. Homens investem muito nas suas esposas, pagando faculdade, sustentando enquanto elas estão arranjando seus empregos, e quando é o contrário, começa a rolar uma ampulheta de beleza, eu vou te ajudar, mas o tempo está correndo. Quer dizer, parece não ser justo, né? Parece que o cronômetro da perda de respeito roda 10 vezes mais rápido, se desgastando muito mais na medida que o tempo passa. Uma mulher que desde o início não respeita o seu propósito não vale a pena estar ao seu lado quando as coisas começarem a funcionar e você se tornar cada vez mais autossuficiente. Abandone o complexo de Messias. Ajude naquilo que é possível, mas não comprometa o seu futuro por isso.
Isso, claro, fala num contexto de namoro, não é de um casamento ou a mãe dos seus filhos. É porque nesse estágio da vida, de estar se conhecendo, namorando 1 ou 2 anos, companheiras vão e vêm na sua vida. O que fica é a sua carreira, o seu autossustento e a sua independência. Ah, se eu tivesse sacrificado a minha iniciativa e aquele fórum de poucas centenas de homens daquela época, como eu estaria hoje? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até, senhores.